Ser híbrida, transparecer híbrida. Um livro de poemas e aquarelas de F. Godoy, 2023. Fazia tempo, queria ser palavra escrita, um ajuntamento das distintas imagens possíveis de serem lidas, relidas, coloridas. Era um sonho azul e rosa. Era sobre ser híbrida. Era sobre quem ri e rosna. Escrevo para mim mesma, já faz um tempo. Ainda me surpreendo com o que digo para as várias que sou. Aconselho as que chegam agora para me habitar. Escreva uma carta para você mesma antes do dia acabar. Fazer as pazes com sua própria história. Entender quantas são as páginas para registrar quem somos no agora. Que cada vez mais nos livremos. Se conhecer, reconhecer e não esquecer que somos livros, que podemos ser livres, que somos corpo, alma e devires. Debruçou-se sobre uma fábula que nunca acabaria de ser escrita. Ser híbrida era legado, delírio de se tornar infinita. Antes de ser isto, era aquilo. E aquilo que é hoje vai ser outra coisa tão breve que não dará tempo de tornar nota. Agora mesmo, já não é mais. E no final deste texto, será possível entender que existe uma mudança constante. Desenhar com água em asfalto quente. Pediram para explicar um não sei o que esboçado vestido de diferente. Às vezes não dá para explicar o que a gente sente. Descrever o indescritível. Lembrar de não me tornar indiferente ao invisível. Considerar a possibilidade do impossível. Me chame de flor, enquanto descobre que desabrocho. Desabroche! Uma mensagem de texto entre amigas revela esta palavra que aconselha e acolhe. Com frequência, muita da gente vivente neste planeta se refere a mim chamando-me de flor. Isso reverbera diretamente na imagem que pretendo apresentar para o mundo hoje. Flor, 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 flor. Flor, 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 flor. Nasci numa cidade que se chama Sete Lagoas. Número mágico, 7 maravilhas do mundo, 7 pecados capitais, 7 dias da semana, 7 notas musicais, 7 cores do arco-íris, 7 lagoas. Numa delas, nadou um boto que não morreu por pouco. Água mansa, feita de lágrimas de uma mulher indígena que sentira que fora enganada por um homem branco que a prometera o amor eterno. Algo que nunca aconteceu. Desiludida, desaguou, transcendeu. 7 gotas de lágrimas ainda transbordam a cidadezinha. Gotas de lágrimas de uma lenda que ouvi da boca de uma vizinha minha. As pessoas mais sábias certamente responderam em silêncio as perguntas mais difíceis de responder. Quem nasce sem nome cresce sem medo. Nasci com um nome e com muito medo. Ainda que concluamos uma ideia possível de provar da existência de outras formas de vida em planetas vistos por lunetas, vai existir gente para duvidar, ainda que tudo possa existir. É uma louca conclusão, mas
não me afasto dela. A mente humana é complexa, ainda com toda a humanidade, naturezas, magias e verdades. Tenho estado mais corajosa para ser quem sou e entendendo que isso tem a ver com a rede de mulheres que me criou e circundou. Existe um poder nas histórias narradas que cativa um lugarzinho ainda misterioso dentro dos dias que não me lembro por ter crescido demais. Deixar entrar imagens pelo buraco dos ouvidos é algo tão absurdo quanto real e me deixa em estado de perplexidade. Você escuta a voz da pessoa que narra uma história enquanto lê um texto? Acho que é daí que vem o meu fascínio por cartas. Estava ao telefone com minha mãe e a gente fica lembrando de um monte de história acontecida. Ela, mãe, eu, filho, perguntei a ela sobre a leitura. Como aprendi a ler, se tive dificuldade ou se foi rápida, se gostava de livros, das palavras ou só das gravuras. Ela me contou que, quando eu era criança, fui diagnosticada muito tarde, aos 7 anos, com miopia. Isso me levou a se sentir culpada. Mãe, professora, tão perto e não pôde ver ou fazer nada. Não pôde enxergar o problema de visão de seu filho. Coitada. O oculista a acalmou, dizendo que a miopia não é um problema de perto, que a proximidade focal era perfeita, mas que aquilo era uma deficiência na visão distante. Sendo assim, isso era a prova de que ela, estando tão perto, nunca iria perceber o que aconteceria com meus olhos. Achei tão raro esse relato. Ela contou também que o que eu mais gostava era de escutar leituras de contos, histórias, que por vezes conseguia ali decorar e contar do meu jeito para os colegas de escola ou familiares. Guardo até hoje um troféuzinho de melhor contador de histórias, que obtive depois de contar um conto de terror num concurso escolar. Lembro como se fosse hoje. Ao sentar de volta no meu lugar, após a oralidade de um conto forte, eu me dediquei a um mantra mental. Eu não vou ganhar, eu não vou ganhar. Pois havia escutado em algum lugar que, se eu fizesse aquilo, o universo escutaria apenas a frase "eu vou ganhar", retirando a palavra negativa. E assim, o prêmio seria meu. E foi o que aconteceu. E essa é mais uma história das tantas que existem para ser contadas e recontadas, reestruturadas a cada vez que se conta. Já prometi cartas que nunca escrevi, já enviei cartas que nunca contei que escreveria, surpreendendo quem recebia. Ainda alimento o hábito de misturar palavras num pedaço de papel. Misturar o tempo que se dedica a alguém que vive distante ou perto do céu. Endereçamento. Misturar os instantes. Misturar os caderninhos de desenho com os livros da estante. Nesta vida tem coisa que não se evita. Nesta vida tem muita coisa ainda que precisa ser dita. Acredita? Existem sentimentos que nunca serão traduzidos, e ok, pois serão sentidos. Existem muitas imagens dentro de uma só existência. É preciso entender a flutuância dessas presenças. Existe uma criança dentro de você. De vez em quando, é bom encontrá-la, por mais que seja difícil alcançá-la. Por vezes me pergunto, por vezes me perguntarei, por onde transitam os pensamentos que já não me ocorrem?
De onde vêm as imagens que se misturam dentro da gente? Para onde vão as ideias que me escapam? Gastei um tempo criando imagens com a cara no sol quente. Isto é, sobre desenhar nos intervalos dos cochilos de tardinha e sobre entender que nem tudo acontece como deveria. Escutar com atenção as palavras que se vão, deixar ir, entender que podem voltar ao dormir. Sonho. Nunca domesticar a vontade, deixá-la existir selvagem. A infância dos dias acha que um extraterrestre e, ao mesmo tempo, um medo extremo tomava conta desse pensamento de o ser. Medo de ser, medo de não se entender já sendo. Era diferente do resto de um todo que assistia vivendo. Não era capaz de traduzir, mas sabia o que sentia e desenhava inconscientemente os sentimentos do dia, diário. A mudança é uma dança nova, sem coreografia pronta. É isso que encanta. Mudança. Uma muda dança. Uma dança muda. Muda e dança. Mudança. A escrita como desenho. O desenho como escrita. Pessoas alfabetizadas pela vida são pessoas mais bonitas. Criar tem a ver com viver. Conviver. 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 Permita-se o perfume e o espinho de uma flor. A coexistência estranha e ordinária da dor e do amor. Eu adoro a palavra ordinária. É como se tivesse uma vida para além da vivida imaginária. Sonhar um desenho pode ser mais realizador do que desenhar um sonho. Sonhei com um desenho que nunca consegui realizar. E não me culpo por isso. É da natureza de alguns desenhos evaporar. Do rico desejo de transparecer, vez ou outra se sentia dividida, mas chega um momento que tudo orna. Nascem flores da fluidez de um corpo que sem pressa se transforma em outro. Lembrar de ativar os modos intencionais de expandir nossas noções. De tanto para dizer e as palavras mudando antes da fala. A linguagem está mais viva do que nunca, alguém repara. Quanta falha, tanta coisa acontecendo agora, que talvez só seja possível perceber no caminho de casa, indo embora, pensando em voltar, voltando para entender aquilo que era visitar. Um galho caído no meio do caminho nunca é só um galho caído no meio do caminho. Atente-se, pois, pode ser uma mensagem. Um encontro fortuito entre as naturezas brilhantes, reluzentes, douradas e contundentes das cidades. A própria existência prestes a cair no caminho de um outro alguém por coincidência? Não dá para saber quando vêm as mensagens desse tal além. Surreal. Querer ser uma alma floral. Querer ser metade pessoa, metade vegetal. Será que toda a gente do mundo é rosa por dentro? Quando se abre a pele antes do sangue brotar, no intervalo do branco pro vermelho, pode-se notar ser rosa. Metade rosa, cor de rosa, animal, surreal. Ser só
só ser. Gritou e ficou em silêncio. Gritou de novo e se calou. Gritou mais uma vez e riu, caiu e se contorceu de tanto rir. Mas não havia som, não havia voz. Era mais um sonho mudo. Ficava cada vez mais difícil acordar. O sono era sua melhor companhia. É possível produzir poesia no silêncio. Escuta. Existe uma voz enquanto você lê. Eu já disse isso aqui antes. Consegue perceber? Veja, existe uma imagem que dá para descrever. Descrever. Aquela que tem espinhos, muitas vezes dá flor. Pode acontecer de repente. É sobre a presença ser um presente. Acordou cedo para dormir de novo. Sonhou muito, lembrou pouco. Muito provavelmente você já deve ter sentido algo semelhante a uma sensação de pequenez. Entre os dedos, dentro de um punho cerrado, há um certo mistério pairando. Vez ou outra se via com o pensamento perdido em um lugar a que nunca pudera ir antes. Ia certamente só fora de olhos fechados, mas é possível sentir cada pedaço deste desencontro de corpo e espaço. Eu não sou daqui. Ela insistia em repetir, reafirmando seu total descontentamento de viver um só estado. Aquilo tudo parecia ser lido como estranho familiar. Tudo ao mesmo tempo. O que dizer sobre as mudanças, incontroláveis, genuínas, consequências de uma existência livre, por vezes celestial? O que queria que o mundo soubesse é que tem uma parte do sonho que a gente nunca esquece de lembrar. Toda planta cresce mais forte depois da poda, e isso é foda. Para muitos viventes deste planeta pode parecer difícil acreditar na condição de corpos que só existem pelo verbo misturar. Aquarela da página 36. Cavalareca com pata raiz. Um corpo quadrúpede, onde uma das patas é um galho seco, acinzentado corpo com pequenas sardas. Em vez de uma cabeça de alce, no lugar há uma espécie de planta. 1, 2, 3, 4 galhos se dissipam em folhagens bem finas em um verde bandeira. Aquarela da página 124. Rabodinha rosada. Uma espécie de lagartixa rosada. Seu corpo é completamente rosa, seus olhos são pretos. Tem 4 patas, cada pata com 4 dedos, sendo uma com 5. Os dedos têm pequenas unhas afiadas e seu rabo se divide em 3 partes, como um tridente. Seus olhos são escuros, mas há um pequeno brilho. Aquarela da página 110. Borboleta rosa amarela. Uma rosa amarela, completamente amarela, do lado de um pequeno botão, ainda fechado, também amarelo,
escorrem por um S sinuoso que também é o corpo dessa borboleta. Esse corpo é verde e tem pequenos espinhos da cor amarronzada, quase preta, escura. Suas asas são delicadas, em tons de rosa e marrom. São duas asas abertas. Aquarela da página 73, Flamingo Caladium bicolor. Metade do corpo, parte inferior, pode-se notar que se parece com um flamingo. Um corpo de asas, asas fechadas, duas patas alongadas, de cor dourada, e suas asinhas cor-de-rosa, um rosa chá bem clarinho. O pescoço vai subindo sinuosamente, formando duas plantas que se parecem um coração sangrando. Elas são verde com o seu meio avermelhado. Aquarela da página 170. Golfinho com folha de tinhorão. O corpo do golfinho é da cor cinza. Ele tem um bico alongado que prende uma planta. O caule da planta está entre seus dentes. Essa planta também o envolve com seu caule, amarrando, quase amarrando seu corpo. Há raízes perto de sua cauda. Essa planta tem apenas uma folha. Essa folha é verde e seu interior é vermelho. Esta planta tem um formato de coração sangrando. O golfinho é da cor cinza e ele tem bochechas rosadas e um pequeno riso.